Quando seu PC ou notebook começa a apresentar sinais de cansaço, qual é a primeira coisa que vem à mente que você deve fazer? Eu acho que eu tenho que aumentar a memória. Sim, você deve aumentar a memória, isso é lógico. Porém, há um outro recurso que você pode utilizar que vai trazer ainda mais benefícios. Quer saber qual é esse recurso e como efetuar esse procedimento? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. E aí, personas? Eu me chamo Richard e vocês estão no canal Richard Hardware. Mas antes de começar o vídeo, começar as explicações, eu convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, deixar o like, comentar, compartilhar, fazer todo aquele processo. Se o seu PC ou notebook está apresentando lentidão, além de aumentar a memória, o que seria bem-vindo, lógico, é você utilizar de um recurso que vem se popularizando muito ultimamente, com barateamento desses novos dispositivos que é trocar o seu HD por um SSD, principalmente em notebooks. Porque o HD mecânico, como o próprio nome diz, ele utiliza de um sistema mecânico para armazenar e ler os dados. Isso torna ele muito mais lento do que o seu pente de memória, por exemplo. O SSD utiliza um sistema parecido com os dos pentes de memória. Ele utiliza de chips de memória para armazenar e dali você fazer a leitura dos dados. O sistema operacional, lógico, você não vai fazer leitura de nada, né? Você uma máquina. Quando você troca o seu HD por um SSD, você pode ali dar um increase um pouquinho diferente. E eu vou explicar. O sistema operacional, quando ele começa a ficar lento, quando ele começa a exigir mais memória do que existe de memória física no seu PC ou no seu notebook, acontece que o sistema operacional se utiliza de um recurso chamado memória virtual, que nada mais é do que uma alocação de uma parte do seu HD que ele utiliza como se fosse memória física. A partir do momento que ele começa a solicitar a utilização de memória física e não encontra mais ali, ele vai para o seu HD e começa a torná-lo uma extensão da sua memória física. Porém, como os HDs mecânicos são muito mais lentos do que as memórias, do que os pentes de memória, a tecnologia são diferentes, isso causa ainda mais lentidão do que você estava esperando. Para falar a verdade, isso atrapalha mais do que ajuda, mas é coisas do sistema operacional. Se você estiver utilizando um SSD, o que vai acontecer? Como o sistema do SSD é bem parecido com os de pentes de memória, você vai ter um increase. Se vocês continuarem com algum tipo de dúvida, deixe nos campos de comentários que eu respondo para vocês. Vamos para o procedimento prático. É um processo bem simples, tá? Vou mostrar para vocês como efetuar a troca de um dispositivo de HD mecânico por um SSD. E aqui em cima eu deixei todas as ferramentas, tudo que eu vou precisar para efetuar este tipo de procedimento. Lembrando que esse é um notebook da HP. Cada notebook tem sua forma de ter a localização dos HDs. No caso deste HP, ele é um pouco simples, é mais tranquilo, porque o HD fica aqui dentro. Então a gente não precisa, como acontece em alguns notebooks por aí, não precisa retirar toda a tampa traseira e tem uns que tem que retirar tudo para você ter acesso ao HD. Esse daqui não, a maioria deles vem com um dispositivo com o espaço para guardar o HD. Nesse caso fica muito mais simples. Como vocês podem observar, eu já retirei aqui o SSD da caixa para ficar mais fácil e não prolongar muito o vídeo mostrando, fazendo um unboxing, que nem é um unboxing, aquilo não é nem uma caixa, né? Então deixa esses pormenores para depois. Aqui está o SSD que a gente vai utilizar. É um SSD da Kingston A400 de 240 GB. A leitura dele é de 500 MB e a gravação é de 350. Ele é um ótimo SSD para quem está fazendo a migração dos HDs mecânicos para o próprio notebook, para o próprio PC, né, que está sendo bastante utilizado agora. Os SSDs, até pela sua velocidade e pela sua durabilidade também. Nesse caso,
Eu não vou falar muito dele, tá? Só vou mostrar para vocês como efetuar a troca mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é retirar a tampa de proteção de onde está o HD, tá? Com a chave apropriada. Sempre o material, sempre as ferramentas apropriadas para não danificar o notebook e nem os parafusos. Isso é muito importante, tá? Verifica primeiro qual é o tipo de parafuso que é utilizado no seu notebook aí, para você não ter nenhum tipo de problema. Já retirei os 2 parafusos de proteção. Você coloca as peças sempre num local visível para não perder, ou principalmente esses parafusos que são muito pequenos. Então tomem bastante cuidado quando forem tirar, reservem, tá? Para já saber onde pôr de volta. Aqui nós temos o HD mecânico envolto nessa capa de plástico aqui. Ele está preso ao notebook, ao dispositivo, a carcaça do notebook, por 2 parafusos aqui, tá? A conexão deles, como vocês podem ver, se vocês não repararam, é um SATA. Retirei um dos parafusos, aqui ó, a gente retira o outro. Retirado os 2 parafusos, ele tem uma cola ali embaixo, por isso que deu esse estalo, não se assustem, tá? Faz parte do processo. E aqui nós temos o conector SATA e o conector de energia, um do lado do outro, já é exato. Aqui se trata do HD mecânico. Esse HD estava apresentando problemas, já era a 3ª vez que tinha sido instalado o sistema operacional, feito todas as verificações, ele funcionava, só que do nada ele não entrava mais no sistema operacional, então ele foi condenado. Lembrando, foram feitos vários testes para ver a saúde dele, ele já estava apresentando queda na performance dele, não tinha tanto tempo de utilização, mas eu não sei como ele foi utilizado anteriormente, então não dá para saber o que aconteceu. Começaram a aparecer vários erros nos testes que eram feitos, então é preferível logo condená-lo, passa para um dispositivo muito melhor e muito mais confiável, beleza? Bom, retirado o HD mecânico aqui, nós vamos efetuar o processo de passagem, tá? Como ele vai ficar aqui, ele ficaria aqui, só que eu não vou deixar ele solto. Para isso, ele tem o mesmo dispositivo, como é um dispositivo de 2.5 polegadas, ele é do mesmo tamanho que o HD. E aqui até o suporte do HD, porque isso aqui não é o HD inteiro. Vamos lá, vamos aqui tirar para vocês verem. Que o HD vai sair naturalmente, tá? Bem flexível. Separa o HD. Vocês podem verificar aqui, ó. A gente vai colocar ele no suporte, na posição correta do suporte, para casar bem, ó, os parafusos. Não tem segredo. Aqui agora a gente já está com o dispositivo montado no suporte do HD. Agora nós vamos conectar ele ao notebook. Simples, tranquilo, já vem na posição, não tem erro, não tem segredo. O processo, agora vamos fazer o processo inverso. Eu coloquei ele de volta e parafusar os 2 parafusos que estavam prendendo o suporte do HD. Pronto, processo efetuado. Agora nós vamos pôr de volta a tampa do notebook. Algum segredo? Nenhum, né? Tranquilo, processo fácil, limpo, sem problemas. Agora o pai vai efetuar a instalação do sistema operacional, essas coisinhas. No mais, eu peço a hipótese de vocês inscreverem-se no canal se ainda vocês não fizeram isso, deixarem um like e compartilhar. Meu muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês. Nós nos vemos num outro vídeo e fiquem com Deus.